Graça e paz, amados irmãos. Vamos iniciar o nosso culto aqui. Estamos muito felizes com a presença de todos aqui, aqueles que puderam vir aqui presencialmente. Aqueles também que estão nos acompanhando pelo YouTube, são muito bem-vindos. Nós vamos nos acalmar agora um pouquinho, vamos entrar naquela calmaria, né? Para poder cultuar o Senhor, para poder meditar e ouvir dele também tudo aquilo que ele tem para nos ensinar, tudo aquilo que ele tem para nos dizer. E eu gostaria de te convidar a orar. Nós sempre iniciamos o nosso culto com oração, e eu quero te convidar também então a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, fazer a sua oração ao Senhor nesse momento. Deus amado, Pai querido, nós somos muito agradecidos ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu, por mais um novo dia, pelo ar que respiramos, por inúmeras bênçãos, ó Pai, que nós nem podemos perceber, mas vemos o Senhor cuidando de nós, nos abençoando, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua santidade, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus bondoso. O Senhor não precisa de nós para nada. E mesmo assim, o Senhor olhou para nós com um olhar de amor, com um olhar de bondade. O Senhor nos resgatou do pecado e das consequências terríveis do pecado e nos trouxe aqui a sua presença para poder te adorar, para contemplar a tua face, para experimentar uma nova vida em Cristo. Nós somos muito agradecidos ao Senhor por isso. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja presente aqui nesse culto, ó Pai. Que o Senhor fale conosco, edifique as nossas vidas e que o Senhor receba a nossa adoração. Mesmo, Pai, que ela seja limitada, mesmo, Pai, que nós não consigamos te adorar da maneira que o Senhor merece ser adorado, mas que possamos, ó Pai, dar o máximo de nós e entregar tudo aquilo que nós temos para te honrar, para te bendizer e que possamos te adorar em espírito e em verdade. Que a cada momento, Pai, possamos contemplar a Tua grandeza. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos iniciar esse culto louvando ao nosso Deus, pois Ele é um Deus grandioso. Grandioso és Tu. Um hino que nos faz pensar muito na criação, em tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que nós podemos contemplar e apreciar e também nos aproveitar. Bondade de Deus para as nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu.
Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sentar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, todos juntos, no Salmo 43, Salmo 44, vamos lá? Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa, e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Amém. Que o Senhor seja então o motivo da nossa canção, que possamos sempre buscar a Ele, tá bom? Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o cântico Venha o Teu Reino, esse cântico baseado na oração do Pai Nosso, e que possamos orar e cantar ao mesmo tempo, né? Que o Senhor seja louvado e seja engrandecido da nossa vida, e que o reino dele venha e seja verdadeiro nas nossas vidas, amém? Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino,
hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Que o reino, o poder e a glória são seus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são seus para sempre. Amém. Do nosso Deus seja louvado para todo sempre. Os irmãos podem se sentar. Pai nosso que está no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, pela essa manhã, Senhor, que estamos todos juntos aqui, Pai, para te adorar e engrandecer o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia que se renova toda manhã, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, Pai. E te peço, Senhor, que abençoe, Senhor, os pedidos que foram feitos aqui, o pedido de cada um, Senhor. Às vezes a gente esquece, Senhor, de mencionar, Pai, mas Tu sabe de todos eles, Senhor. Que esses pedidos que foram feitos aqui, Senhor, suba até o Teu trono e o Senhor responda segundo a Tua vontade, Pai. Abençoa a vida dos irmãos que vieram hoje aqui, a vida de cada um, aqueles que não puderam vir, que estão doentes e que estão com seus problemas, que Deus esteja resolvendo cada um. Abençoa a mensagem, Senhor, que o irmão vai trazer aqui, daqui a pouco, que o Senhor seja com ele, que o Senhor esteja falando através do Teu servo, Pai. Perdoa nossas falhas, os nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Hoje nós vamos meditar nos versículos 19 até o 24. Mateus 6, de 19 a 24. Tema da nossa mensagem: qual é o meu tesouro? Qual é o meu tesouro? Abriu aí? Vamos ler, depois você mantém a sua Bíblia aberta, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Qual é o meu tesouro? O Senhor Jesus nos convida a fazer essa pergunta para nós mesmos. É necessário nós pararmos um momento para fazer aquela verificação interna, né? Fazer aquela análise do nosso interior, perscrutar mesmo, investigar as nossas intenções, analisar o que nos leva a fazer as escolhas que nós fazemos nas nossas vidas todos os dias. Qual é a motivação da nossa vida? Qual é a sua motivação para acordar? Qual é a sua motivação para ir trabalhar? Qual é a sua motivação para visitar os seus amigos, seus familiares? Qual é a sua motivação para ir à igreja? Para se relacionar com as outras pessoas? Qual é a sua motivação para viver? Durante todo esse capítulo 6, nós temos meditado aqui em uma sequência, né? Nós temos visto que Jesus nos ensina a respeito do nosso relacionamento com Deus, que é muito importante nós entendermos e termos um relacionamento genuíno com Deus. Ele nos mostra que muitas atitudes da nossa vida vão querer lutar contra o lugar, vão querer lutar contra Deus, né? Vão querer tomar o lugar que Deus merece ter nas nossas vidas. E muitas atitudes que nós temos, geralmente, são bonitas, mas elas podem ter intenções erradas. Uma motivação errada, né, na nossa vida. A nossa motivação deveria ser agradar a Deus, deveria ser obedecer a sua vontade, mas infelizmente, muitos momentos da nossa vida nós somos levados a atrair a atenção das outras pessoas, né, a querer elogios, a querer aplausos. Nós já vimos aqui nesse capítulo, né, no começo do capítulo, Jesus fala o perigo de nós realizarmos obras de justiça, né, de ajudarmos as outras pessoas, de nos envolvermos em ações sociais, de dar esmolas, mas querendo aplauso e reconhecimento dos outros. Jesus nos fala também que até mesmo a nossa vida de oração pode cair nesse erro. Nós podemos estar orando, mas uma oração que não passa nem do teto. Nós estamos orando apenas para que todos vejam como eu oro bonito, como eu sou um homem de oração, e eu estou querendo mais o reconhecimento dos outros. E Jesus fala assim, orar dessa forma, você já teve então a sua recompensa, né? Se a sua recompensa que você está buscando é o reconhecimento dos homens, você já teve, você não vai receber nada mais de Deus. E por isso ele fala para nós buscarmos fazer isso no secreto, né? Buscar orar no secreto, para que o Pai que vem em secreto recompense. E depois nós meditamos aqui na semana passada a respeito do jejum, que é outra prática também necessária para as nossas vidas, mas que se nós fizermos apenas buscando reconhecimento dos homens, nós não vamos ter recompensa nenhuma de Deus. Nós chegamos agora a um ponto muito importante, onde Cristo mostra que não só essas, como várias outras áreas da nossa vida vão querer disputar essa atenção que só pertence a Deus. E nós precisamos lembrar, meus irmãos, que nós somos pecadores. Nós nascemos no pecado. Nós já nascemos contaminados com o pecado. E Cristo,
Ele nos perdoa, né? Aqueles que se redimem, aqueles que buscam o perdão de Cristo, se arrependem, né? E depositam a sua fé nele, encontram perdão. Mas nós ainda vivemos na presença do pecado. Nós ainda temos uma carne pecaminosa. Só quando Cristo vier que Ele vai nos dar um corpo glorificado, né? E estaremos então completamente livres do pecado. Mas, por enquanto, o pecado ele ainda é presente nas nossas vidas e ele vai procurar manchar todas as áreas da nossa vida. Até aquelas áreas que parecem sagradas, até aquelas áreas que parecem bonitas, religiosas. Mas o pecado vai querer manchar tudo isso, né? Então, nesse texto aqui, Jesus, ele nos mostra 3 áreas da nossa vida que o pecado ele vai procurar influenciar. E nós, como cristãos, devemos buscar a direção do Espírito Santo, devemos buscar ser cheios do Espírito Santo para que ele nos faça viver nessas áreas da maneira correta. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos expor aqui todo esse texto. E a primeira área que nós podemos perceber que Jesus quer que nós vivamos da maneira correta é a área do nosso coração. O pecado ele procura manchar o nosso coração. O pecado ele procura nos fazer ter uma motivação errada na nossa vida. Você já se perguntou assim, por que eu nasci? Por que eu estou aqui nessa terra? Por que eu vivo? Qual é a razão de eu estar aqui? A humanidade ela evita essa pergunta, né? Porque se você tirar Deus dessa resposta, você fica maluco. Você não entende por que a gente existe, né? E nós temos uma forte tendência de responder essa pergunta influenciados pelo pecado. Ainda que você responda de uma forma bonita, né? Não, eu existo aqui para poder ter uma família. Eu existo aqui para poder criar os meus filhos, criar cidadãos de bem, né? Pessoas valorosas, com virtude, para poder fazer o bem aqui nesse mundo. É uma resposta bonita, né? Mas se você responder assim, você está respondendo errado. A Bíblia nos diz que nós existimos aqui para glorificar a Deus. Existem outras atitudes que nós fazemos glorificando a Deus. Você pode sim, né, ter uma boa família, ter vários filhos, abençoar bem esse mundo aqui, trabalhar bastante, ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Mas se você não fizer isso para a glória de Deus, você está fazendo de uma forma pecaminosa. Você está errando. E nós temos então uma forte tendência a está vivendo a nossa vida com motivações erradas. E olha o que Jesus nos fala aqui no versículo 19, leia comigo aí de novo, mais uma vez na sua Bíblia. Ele diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. O primeiro ponto então de atenção de Cristo aqui é em relação à nossa motivação de viver. Porque o ser humano ele tem uma tendência natural de viver para aquilo que é visível, para aquilo que é desse mundo. Nós temos uma tendência de nos alegrar com aquilo que nós podemos enxergar, ou por aquilo que nós podemos pegar, por aquilo que nós podemos comer, beber ou desfrutar aqui. E passamos a entender que ter uma vida de qualidade é ter uma vida repleta daquilo que o mundo pode nos oferecer, daquilo que é visível. Mas percebam algo muito interessante aqui. Jesus ele não está falando de dinheiro, ele não usou aqui a expressão dinheiro. Ele está falando tesouro. E usar essa expressão, usar essa palavra tesouro, torna aqui a aplicação desse ensino muito mais abrangente. Jesus não está só criticando aquelas pessoas que buscam viver para enriquecer, para acumular patrimônios. Algumas pessoas sim, né, buscam viver para o dinheiro, né, vivem e morrem por ele, né, gastam toda a sua saúde, gastam todo o seu tempo em busca de dinheiro, vivem com aquela intenção de acumular o máximo de dinheiro possível para construir um grande patrimônio. No entanto, existem outras pessoas que não estão nem aí para o dinheiro, mas têm outros tesouros terrenos. Estão buscando outras coisas aqui. Algumas pessoas estão buscando poder. Algumas pessoas estão buscando ser influentes. Outras pessoas estão vivendo para os prazeres desse mundo. Não, tudo bem, eu gasto todo o meu dinheiro, não quero acumular nada. Mas só quer viver pelos prazeres que esse mundo aqui oferece. Ou o seu tesouro também pode ser outra pessoa, né? Pode ser o seu pai, a sua mãe, pode ser a sua esposa, seu esposo, seu namorado, namorada. Pode ser até mesmo seu filho ou sua filha. E nós acabamos colocando esses tesouros e até mesmo essas pessoas num lugar que pertence a Deus, no trono da nossa vida.
e vivemos completamente para essas pessoas, e nos esquecemos de glorificar a Deus. E às vezes a gente pensa, não, mas eu estou glorificando a Deus, não estou? Se eu estou cuidando dessas pessoas, se eu estou fazendo tudo pelo meu filho, será mesmo que está glorificando a Deus? Jesus deixa claro então, que os tesouros dessa terra, eles se estragam, eles são corrompidos com o tempo, né? Eles se enferrujam, eles podem até mesmo ser roubados. Você pode ter muito dinheiro, mas uma situação econômica aqui do nosso país pode mudar, né? Pode o presidente dar uma canetada ali e o jogo vira, as coisas mudam. Você pode perder tudo que você tem da noite para o dia. Você vai manter a sua confiança no seu patrimônio, no seu dinheiro, em tudo aquilo que você tem. Algumas pessoas lutam tanto para ter influência, mas do dia para a noite podem perder tudo isso. Algumas pessoas depositam a sua razão de viver na vida de outras pessoas, mas depois sofrem com a perda dessa pessoa. Com a perda não só pela questão de morte, né, que pode acontecer também, mas às vezes até um distanciamento. Tem mães que idolatram seus filhos, e depois que os filhos saem de casa, não sei mais para que eu vivo, não tenho mais razão de viver. Meus filhos já foram viver a vida deles, e agora o que eu faço? Olha, Deus te criou só para isso? Não, você existe para glorificar a Deus. Devemos sim amar a nossa família, nos sacrificar por todas aquelas pessoas que nós amamos, mas nunca devemos colocar qualquer pessoa, ou qualquer tesouro dessa terra, acima de Deus. E a ordem de Jesus está muito clara no versículo 20. Acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Precisamos lembrar que Jesus está falando com crentes. Jesus está falando aqui com as pessoas que seguiam Ele, com pessoas que criam nele. Não é um convite para que as pessoas se arrependam e passem a seguir Ele. Ele já está falando com aqueles que seguiam a Ele. E nós, como cristãos, temos a tendência de viver para os tesouros dessa terra, mas Jesus está nos dando a ordem, viva para os tesouros do céu, não viva para os tesouros aqui dessa terra. Ele não está ensinando aqui que nós devemos conquistar a nossa salvação através de boas obras, né? Então, que você deve comprar os tijolinhos no céu, né? Fazer as boas ações, que daí você vai acumular, então, tesouros no céu. Aí quando você chegar lá no céu, você vai ter uma grande mansão, de tanta riqueza que você acumulou. Não é isso. O ensinamento aqui é que nós precisamos viver aqui nesse mundo, mas com a cabeça lá no céu. Viver nesse tempo presente, mas com os olhos na eternidade. Às vezes dedicamos tanto o nosso tempo, dedicamos tanto o nosso esforço por aquilo que é passageiro, por aquilo que logo mais vai se acabar aqui nessa terra. E Jesus nos chama para vivermos uma nova vida, investindo na eternidade, por aquilo que nunca vai se acabar. Investindo em relacionamento e ensinando pessoas a viver para Cristo, a obedecer a sua palavra, a investir os nossos recursos financeiros na obra de Deus, por aquilo que é eterno, aquilo que nunca vai se acabar. Nós precisamos pensar nisso, meus irmãos. Eu acho interessante a maneira como o autor C.S. Lewis, lá nas Crônicas de Nárnia, ele descreve a nossa vida, né? Ele fala assim que essa nossa vida aqui é apenas uma página de um grande livro infindável que nós vamos viver. E muitas vezes nós estamos dedicando os nossos esforços apenas para essa primeira página, que logo ela já vai se virar assim, ó. E aí? E o restante do livro, como é que vai ser? Para o que nós estamos vivendo? Por isso, meus irmãos, vale muito mais a pena viver para o reino de Deus, para o reino de Cristo, do que viver para esse reino mundano, buscando os tesouros desse mundo. Quando vivemos em obediência a Cristo, focados e motivados em cumprir a vontade de Deus nessa terra, nós estamos trabalhando para a expansão do reino de Deus, nós estamos acumulando tesouros no céu. Deus nos dá esse privilégio de sermos cooperadores da obra dEle. Ele é poderoso o suficiente para fazer toda a obra sozinho, mas Ele escolheu nos usar como ferramentas nas suas mãos. E Paulo fala isso, né, em uma das suas cartas lá, que Deus nos dá esse privilégio de sermos cooperadores dEle nessa obra. Por isso, meus irmãos, vale muito mais a pena trabalhar e viver aqui para o reino de Deus, para os tesouros eternos. Então precisamos entender que Deus nos salva não apenas para nos livrar do inferno, né? Algumas pessoas pensam que é assim, né? Está vivendo ali a sua vida, aí de repente entra aquele sinal, né? Interrompemos a nossa programação aqui,
Porque eu fui num culto e eu vi uma mensagem bonita, eu levantei minha mão, eu aceitei a Cristo. E agora eu estou salvo. Ufa, me livrei do inferno. Agora eu não preciso mais ter medo do inferno. Agora voltamos para a nossa programação normal. Agora eu volto para aquela novelinha da minha vida e volto a viver da mesma forma que eu vivia antes. Não é assim. Cristo nos salva para nos dar uma nova vida. Para que a antiga vida seja crucificada, morta. Ele nos convida a pegar a nossa cruz e seguir a Ele. A viver uma nova vida, a sermos novas criaturas. Isso é novidade, não é a mesma vida passada. Somos convidados a viver uma nova vida, com uma nova motivação, com um novo coração. Viver com os olhos, não aqui nesse mundo, mas com os olhos na eternidade, para o reino de Deus. Viver para o que realmente importa. E Jesus Cristo nos diz no versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esse versículo aqui nos lembra do tema da nossa mensagem, né? Qual é o meu tesouro? Onde está o meu coração? Para eu saber onde está meu coração, eu preciso identificar qual é o meu tesouro. O que eu considero valioso aqui nessa vida? O que eu considero mais importante? O que tem sido a prioridade na minha vida? Eu digo que eu amo a Cristo, que eu amo a Deus, que eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas isso se reflete na minha vida? Quando eu olho para a minha agenda semanal, para como eu investi o meu tempo durante toda a semana, isso reflete que eu amo a Cristo mesmo? Ou reflete que eu estou buscando outros tesouros dessa terra? Você vive mesmo em obediência para Deus? Ao preparar essa mensagem, eu lembrei de uma frase, e eu não lembrava quem era o autor. E depois eu fui pesquisar e eu encontrei quem era o autor dessa frase. Essa frase diz assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Fico até emocionado aqui de lembrar da história desse homem. Eu vou ler de novo. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Quem escreveu essa frase aqui é Jim Elliot, um rapaz que morreu com 28 anos de idade. Ele entregou sua vida para Cristo, para viver para Cristo. E ele foi pregar aqui no Equador, para uma aldeia que era isolada da população. Ele entendeu que Deus chamou ele para aquilo. E com certeza ele ouviu inúmeras pessoas falando para ele para não ir, que era perigoso. Mas ele e outros 4 missionários resolveram ir para lá. Fizeram um contato com eles, né, por alguns meses, passando lá de avião, dando presentes e tudo mais. Aí começaram a ter um contato com eles. Montaram uma base missionária lá perto. E agora a gente vai conseguir evangelizar aquele povo. De repente eles foram traídos. Invadiram aquela base e mataram os 5 missionários. Quem de nós teria essa coragem de entregar a nossa vida, a nossa juventude, sabendo que nós podemos morrer para pregar a palavra de Deus? Quem de nós faria isso? Às vezes, se está chovendo, a gente já não quer ir no culto, né? Se está frio, a gente já não quer sair de casa. Mas sabe o que aconteceu depois? A esposa desse homem, com seus familiares, né? Essa esposa dele se chama Elizabeth Elliot. Ela escreveu vários livros muito bonitos, que inspiram e que edificam a vida de muitas outras pessoas. Eles foram lá, naquela aldeia. E aqueles homens que mataram o marido dela se converteram. A morte deles regou a semente do Evangelho, né? O sangue dos mártires rega a semente do Evangelho. Ele abriu mão daquilo que ele não podia reter. Ele não podia reter a vida dele. Um momento ele iria morrer. Mas ele investiu naquilo que não vai se perder jamais. Aquelas pessoas que foram salvas, são salvas por toda a eternidade. E ele vai ver essas pessoas lá no céu, né? Já viu, né? Essas pessoas lá no céu. E se alegra. Você me matou, mas que bom que você está aqui. Que bom. Será que nós temos vivido dessa forma? A segunda área que Cristo nos chama a atenção para analisarmos as consequências do pecado, o que o pecado pode fazer, é a nossa visão.
Ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Outra área que pode estar contaminada pelo pecado é a nossa visão, os nossos olhos, como nós temos enxergado aqui esse mundo. Jesus não está dizendo que os nossos olhos são a fonte de luz para o nosso corpo. Ele está dizendo que os nossos olhos são a entrada da luz para o nosso corpo. Se os seus olhos não estiverem bons, não importa a luminosidade do ambiente que você está. Se os seus olhos não estiverem enxergando direito, você não vai ver nada. Nós precisamos da luz para enxergar, né? Se apagarmos a luz aqui, quando o sol se põe, a gente não enxerga nada aqui dentro. Nós precisamos da luz para enxergar. Mas se os olhos não estiverem bons, não importa a quantidade de luz, você não vai enxergar nada. Agora, se os seus olhos estiverem bons, até um pouquinho, né, um simples feixe de luz já ajuda que você enxergue. Você entra num quarto escuro, mas acende uma luz fraca, a sua pupila já dilata e você, daqui a um pouco, já começa a enxergar melhor as coisas e consegue ali se orientar e pegar as coisas. Mas se os seus olhos estiverem ruins, não importa a luminosidade, um dia claro como esse, que até atrapalha a gente enxergar esse telão aqui, né? Se os seus olhos estiverem ruins, você não vai enxergar nada, ou no máximo você vai ver tudo embaçado, né? Vai ver só um borrão. Os nossos olhos são importantes sim para a nossa vida física, mas Jesus está nos dizendo aqui que nós temos olhos espirituais também, que guiam a nossa maneira de viver. Como nós estamos enxergando aqui esse mundo, como nós estamos enxergando essa vida. Estamos enxergando que nem as pessoas desse mundo? Só Jesus Cristo nos dá olhos espirituais com discernimento, para enxergarmos aquilo que Deus quer. As pessoas que não são salvas estão vivendo com esses olhos fechados, estão desorientadas, estão buscando outras coisas. Nós precisamos de olhos espirituais sadios, meus irmãos. O ensinamento de Cristo aqui é esse, nós precisamos buscar e aprender com Ele. Agora, se a luz que deveria estar em mim são trevas, né? Se não está entrando a luz de Cristo aqui, Jesus fala assim, ó, que tremendas trevas são. Parece que ele está assim, decepcionado. Como que estão os seus olhos? Essa luz se torna trevas, quando eu não enxergo como Deus vê, e como eu vejo como o mundo vê. Se eu estou aqui achando que o propósito da minha vida é enriquecer, eu estou vendo como o mundo vê. Se eu não enxergo que a minha vida é para glorificar a Deus, para realizar a vontade de Deus, que essa vida aqui é só passageira, que eu vivo para a eternidade, para algo muito maior do que essa vida aqui, se eu não enxergo assim, que tremendas trevas eu vivo. Se eu acho que a razão de viver aqui é o meu filho, eu amo muito o meu filho, mas se eu acho que a razão de viver é o meu filho, é a minha esposa, que tremendas trevas eu estou. Como você tem enxergado esse mundo? Será que seus olhos não foram corrompidos e escurecidos pelo pecado? Se os seus olhos estão corrompidos, todo o seu corpo se corrompe. Porque não entra luz, né? Não entra luz, seu corpo inteiro não vai se aproveitar dessa luz. Infelizmente, muitas pessoas vivem de forma cega e não percebem que estão cegas. E muitas vezes nós cristãos queremos copiar as pessoas que estão vivendo cegas lá fora. Nossa, olha que legal, olha o que essa pessoa fez para ficar rica. Eu vou fazer isso também, eu vou viver dessa mesma forma, eu vou viver com essa motivação de viver. Mas você foi salvo por Cristo para viver uma nova vida, com os olhos na eternidade. Você está com os olhos aqui para tesouros terrenos. Toma cuidado com isso. É necessário pedir que o Senhor abra os nossos olhos. Uma terceira área que Jesus Cristo nos mostra aqui é em relação à nossa dedicação. Versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha que forte isso. Nessa terceira
área aqui que Jesus nos mostra, ele exorta com relação à nossa dedicação ao Senhor. Depois de nós analisarmos como está o nosso coração, depois de nós analisarmos como está a nossa visão, nós precisamos entender e ver a quem nós temos dedicado o nosso esforço, a quem nós somos leais. E aqui, quando nós vamos ali para o original, né, Jesus usa um termo ali no lugar de dinheiro, né, que a minha tradução aqui da NVI usa dinheiro, ele fala mamon, né? É como se fosse assim, o Deus das riquezas, né? E ele faz esse contraponto, né? É um Deus que, lógico, não é um Deus verdadeiro, né? Mas acaba sendo um Deus na vida de várias pessoas, e que toma o lugar do Deus verdadeiro. A quem você está servindo? Alguns acreditam que podem ser leais a dois senhores, pensam que podem glorificar a Deus e também viver buscando se enriquecer, buscando, né, atrair todos esses tesouros terrenos. Jesus diz que quem tem esse desejo vai amar um e odiar o outro. A Bíblia não está condenando aqui quem é rico, quem tem dinheiro, né? O fato de você ser rico não quer dizer que você não ama a Deus. Muitos servos do Senhor na Bíblia foram ricos, foram abastados, mas ainda assim amavam a Deus acima de todas as coisas. Prova disso é, nós olhamos para a vida de Jó, né? Perdeu tudo e mesmo assim continuou fiel ao Senhor. E também não é difícil nós acharmos pessoas que são pobres, que não têm muitos recursos, e mesmo assim servem a mamon, servem às riquezas. Estão fissuradas, né? Querem porque querem ser ricas, querem ostentar, querem ter alguma coisa, mesmo que não conseguiram, mas ficam bravas, têm inveja daqueles que têm, né? Ficam assim, sempre bravas e querem porque querem ser ricas. Mas aquele que ama a Deus vai comprovar na sua vida essa devoção a Deus, mesmo se tiver bastante dinheiro, ou se não tiver nada, ele vai continuar amando a Deus. Ele vai empregar nas mãos do Senhor, ele vai colocar ali diante do altar do Senhor tudo aquilo que ele tem, o seu dinheiro, o seu tempo, os seus dons, o seu esforço, toda a sua dedicação. Ou seja, a nossa prática mostra se nós amamos a Deus ou não. A nossa prática mostra quem é o Senhor da nossa vida, a quem nós servimos. Então, podemos entender aqui que o simples fato de nós falarmos que amamos a Deus não diz muita coisa. Nós podemos estar falando que amamos a Deus verbalmente, mas na prática não demonstramos isso. Que tremendas trevas estamos vivendo. Mas se amamos a Deus verdadeiramente, a nossa vida prática vai demonstrar. A maneira como eu lido com dinheiro vai mostrar se eu amo a Deus mesmo ou não. Minha mãe contava uma historinha, eu não lembro exatamente, né, a história exatamente como ela contava, mas eu lembro o final, né? O final vai chegar lá. Mas, digamos assim, uma criança, a mãe chega para a criança e fala assim, ó, vai comprar uns pães aqui no mercado e você vai receber 2 moedinhas de troco. Uma vai ser sua e outra a gente vai dar na igreja no final de semana. Aí a criança foi lá, estava voltando com os pãezinhos e as 2 moedinhas, e ela tropeça e uma daquelas moedas cai no bueiro. E ela fala assim, ah, lá se foi a moedinha do Senhor. Qual é a nossa prioridade? A quem nós temos nos dedicado, né? Às vezes a gente vive assim, né? Ah, o dinheiro acabou, Senhor. Ixi, não vai dar para eu dar uma oferta esse mês. Não vai dar para eu contribuir com o seu reino, porque eu tive que pagar o cartão de crédito da roupinha bonita que eu comprei, do sapato bonito que eu comprei. Lá se foi a moedinha do Senhor. Às vezes a gente vive assim, né? Deus, Ele é a última opção. Ele não é prioridade na nossa vida. Ah, meu tempo está tão corrido, não vou conseguir ir na igreja. Não vou conseguir ler a Bíblia, não vou conseguir orar. Lá se foi o tempo do Senhor. Mas para Instagram, né, para Facebook, para tudo mais, a gente tem tempo, né? A adoração é viver e servir, é se sacrificar pelo Deus a quem a gente serve. Mas qual é esse Deus? A quem você está dedicando o seu tempo? Para quem você está se sacrificando? E voltamos àquela pergunta original, né? Qual é o meu tesouro? Qual é o Deus que eu adoro? Qual é o verdadeiro tesouro da minha vida? É um tesouro terreno ou é um tesouro no céu? Na Bíblia nós temos um exemplo de um homem que tentou servir a 2 senhores. Tentou servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo.
Judas Iscariotes tentou ser um servo de Cristo, mas ele amou muito mais o dinheiro. Ele traiu a Jesus Cristo por amor ao dinheiro. E aborreceu a Cristo, né? Como Jesus nos diz aqui. Vai amar um e aborrecer o outro. Se você ama as riquezas desse mundo, você vai aborrecer a Deus. Você vai aborrecer a Cristo. E nós temos também o exemplo de Paulo. Quando Paulo se converteu, lá em Filipenses ele diz que ele passou a considerar tudo aquilo que ele tinha como perda. Era um homem inteligentíssimo, um cidadão romano, ele devia ter posses, muitas posses materiais. Era um homem respeitadíssimo, né, entre os fariseus, entre os judeus ali. Ele passou a considerar tudo aquilo lá, ele fala assim, como esterco, pior do que esterco, ele fala. E ele considerou que a verdadeira motivação, o verdadeiro tesouro da vida dele é conhecer a Cristo. Isso nos faz pensar como nós temos vivido, qual é o meu tesouro, para que eu estou vivendo, para que eu estou dedicando os meus esforços. Não adianta nós sermos batizados, nós sermos membros de uma igreja, nós frequentarmos uma igreja todo domingo, se nós não vivermos lá fora como verdadeiros servos de Cristo. Se nós não vivermos essa verdadeira vida, essa nova vida para Deus, com os olhos na eternidade. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Quando você olha para dentro, você se vê em trevas? Será que você tem se visto em uma divisão de prioridades? Você tem buscado servir a dois senhores na sua vida? A boa notícia é que o nosso Deus, Ele é o Deus do recomeço. Ele nos dá uma nova oportunidade de vivermos para Ele, de servir a Ele. Nesse momento eu quero te convidar a orar pedindo perdão ao Senhor e que você faça um novo compromisso com o Senhor para viver para Ele. Se comprometa com Ele. Peça para que Ele seja o verdadeiro Senhor da sua vida, que Ele seja o verdadeiro tesouro da sua vida. Que tudo que nós façamos possamos glorificar a Deus e viver somente para Ele. Deus amado, a Tua palavra foi pregada aqui e ela é desafiadora para as nossas vidas, ó Pai. Quantas vezes nós temos vivido de forma errada, nós temos buscado prazeres deste mundo, nós temos buscado bem-estar, nós temos buscado realizar as nossas próprias vontades e muitas vezes nos esquecemos da Sua vontade. Ó Senhor amado, nos ajuda, Pai, a viver como Seus verdadeiros servos, como aquele missionário, Pai, que diz que não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Que possamos viver com os olhos na eternidade, verdadeiramente, Senhor, servindo ao Senhor aqui em todo momento, que tudo que façamos, possamos glorificar o Teu santo nome, que somente o Senhor seja glorificado nas nossas vidas e na nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos cantar mais uma vez um hino, Sê minha vida, ó Deus de poder. Esse hino é uma oração também que tem muito a ver com isso que nós meditamos. É um momento de nós nos comprometermos com o Senhor mais uma vez. Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do Teu ser. Se é noite ou dia, Tu és minha luz.
tua presença meus passos conduz. Ser minha fonte de todo poder, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou o teu filho, ó Pai sem igual. Em minha vida, Senhor divinal, ó soberano do reino eternal, hei de chegar à vitória final, ser o primeiro no meu coração, ser minha vida, ser minha visão. Amém. Amém. Que nosso Deus seja glorificado. Irmã Perpétua, a irmã pode vir aqui orar, encerrar o nosso culto, por favor. Querido e amado Pai, queremos agradecer, Senhor, por esse momento que tivemos aqui, Senhor Deus, dedicando esse culto a Ti, ó Deus, louvando e Te adorando, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado pela palavra que o pastor nos trouxe, Senhor Deus, que seja plantada e semeada e frutificada em nossos corações, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor nos leve em paz para nossos lares, Senhor, que tenhamos uma boa semana, Senhor, sempre na Sua presença, ó Deus. Eu oro e agradeço em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor.